Oi, bem-vindo à websérie Toque Digital. Aqui é papo reto de professor para professor sobre questões relacionadas ao universo digital e ao letramento digital. Conteúdo de qualidade para você, professor, e para você, professora, em primeira mão nos nossos canais e, claro, no seu tocador de podcast preferido. Carla, qual é o tema de hoje? Olha, a gente está comemorando 1 ano do programa Simplifica. Então, eu queria trazer esse tema aqui para a pauta, porque eu acho que vale comentar um pouco dos bastidores, assim, para você entender como é que foi a produção. Eu nem acredito que tem 1 ano. É. Muito rápido. E também os nossos aprendizados, Samara, porque foram tantos, né? Então, vamos começar pelo começo. O que foi o Simplifica? O que é o Simplifica? O Simplifica é um programa que a gente desenvolveu em parceria com a Fundação Lehman, então Amplifica Fundação Lehman e Imaginable Futures. Programa lindo. Então vamos lá, né, Samara? A história. No começo da pandemia, a gente recebe uma ligação numa sexta-feira à noite, assim. Dos nossos parceiros na Fundação Lehman, dizendo assim, a gente tem uma ideia, mas a gente precisa de alguém para implementar e a gente pensou em vocês. E a gente, ideia, implementação, criativa, vamos lá, vamos ver o que é. Quando eles falaram do projeto, a gente assim, não, a gente vai fazer isso, enfim, vamos ver, a Samara vai fazer os cálculos e tal, vamos ver, mas vai dar certo. A ideia era a seguinte, era março, começo, aí, no meio de março, aí, exatamente quando as cidades começaram a entrar em lockdown, quer dizer, a gente foi fechando as escolas, as cidades e tudo mais. E aí, a ideia era criar conteúdo para ajudar os professores neste período inicial da pandemia, criar conteúdo do primeiro ao 9º ano, 8 semanas, quer dizer, 2 meses de conteúdo para todos os dias da semana, Samara. No fundo, era o seguinte, Carla. Quando a pandemia chegou, a Carla virou para mim e falou assim, senta agora e cria um guia de contingência para as escolas. Eu falei, tá, vai fechar mesmo, né, cara? Tô achando que vai fechar aqui no Brasil também, porque a gente já tinha visto fechar fora do Brasil, mas a gente achou, cara, aqui acho que não vai rolar, porque aqui a gente costuma, sei lá, se essa doença vai chegar aqui, nosso clima é tropical, ficou aquela dúvida no ar. Quando a gente viu, vai fechar, a Carla falou, senta e escreve um guia de contingência para as escolas. Aí nós sentamos, eu e o Estevão, a Carla deu ali também, né, na correria, e ela falou assim para mim, Samara, agora você vai fazer o seguinte, você vai criar uma aula de física e a gente vai disponibilizar essa aula para o professor que quiser usar. Eu falei, tá de brincadeira comigo, né? Você é louca, quem vai querer? Ninguém vai querer a aula de ninguém não, minha irmã. Nós vamos pro online aí, ó. E é nós, a câmera, vai dar tudo certo. Brinquei com ela. E ela, Samara, a gente vai passar por um período de adaptação. Eu confesso que eu não acreditei muito, apesar da Carla ser uma pessoa muito visionária. Samara, não acredito Eu pensei comigo assim, não, mas o professor tem um conteúdo dele, cara. Ele tem a aula dele na cabeça, ele vai adaptar e escrever para online. E aí, logo, 1 semana depois dessa conversa que a gente teve, eu não fiz a aula. Nós recebemos essa ligação, realmente, de uma parceria incrível. O Amplifica foi a primeira empresa que topou fazer parte desse projeto, que é uma aliança entre a Fundação Lehman e a Imaginable Futures. E aí depois tiveram outros parceiros vários também. Outros. Porque eles levantaram um fundo internacional, inclusive, de ajuda emergencial para a pandemia. Então, o que nós vamos fazer? E aí, eles falaram, vai precisar de conteúdo, ou seja, eles tinham a mesma visão que a Carla tinha na época, e eles falaram assim, poxa, vocês criam esse conteúdo? E a Carla chegou para mim e falou, lembra do conteúdo? Eu falei, não, gente, não é possível. E aí, nós fomos desafiadas, nós fizemos um processo seletivo no Brasil inteiro, porque a gente precisava de professores que estavam atuando na ponta, na sala de aula, e do Brasil inteiro, porque a diversidade do nosso país, ela é muito grande. Então, a gente tinha vários desafios, mas entre eles, a gente tinha o desafio curricular, porque naquela época ninguém tinha falado que podia ajustar o currículo. Carga horária, né, Carla? Era um desafio grande. Era um desafio. Curricular, carga horária e diversidade.
porque a gente sabia que a linguagem no Brasil ela é muito diversa. Então, eu não poderia pegar só professores do Centro-Sul para construir um material que iria também para a região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Então, a gente, de cara, já fez o mapa e foi incrível, né, Carla? Porque não, a gente teve... Essa parte dos professores, eu nem me lembrava. Foi em 3 dias a gente fez o processo de seleção. Mais de 2 mil professores se foram inscreveram. Milhares de professores. E também, uma coisa que aí chamou a atenção da gente, que precisava, né, quer dizer... uma oportunidade aí que a gente vê hoje muito claramente aí para você, professor, professora, é que a gente precisava alguém com perfis bem específicos, né, Samara, que não só tivesse o conhecimento do conteúdo, então você, professor, especialista na sua área de atuação, mas que também você... e que esses professores que estavam participando da seleção tivessem um letramento digital. Então, coisas que a gente vem falando há anos. Por quê? Por que a necessidade do letramento digital? Porque, primeiro, a gente já estava considerando criar este material no projeto, no programa Simplifica, para o ensino remoto, que então já tinha essa questão da tecnologia, embutida aí no programa, né? E também tinha a questão de como a gente ia trabalhar com uma equipe remota pelo Brasil inteiro. Então, a gente tinha tanto o desafio na construção, na arquitetura pedagógica desse programa, quanto também nessa parte de trabalho remoto, colaborativo, totalmente colaborativo e remoto. Né, Samara? E diverso com pessoas que, inclusive, a gente nem conhecia, porque não a maioria, né? A gente precisava realmente da diversidade. E aí, Carla, nós juntamos um time de aproximadamente aí 40 educadores, mais um time de designers, né? Porque a gente queria que fosse um material que visualmente encantasse, já que a gente estava vivendo ali um momento tão complexo, que para mim, até hoje, gente, não tem coisa mais triste do que ter que fechar uma escola. Cara, para mim é muito triste você ter que fechar uma escola, tirar esse espaço das crianças. E no Brasil, ainda que nós sabemos que é o ambiente onde as crianças recebem as suas principais refeições do dia. Isso. Então, pra gente, assim, era muito triste ter que fazer isso. Então, o material ele tinha que ser alegre, bonito, divertido, com conteúdo de qualidade e, claro, saindo da ideia de que seria uma aula, mas que sim seria uma experiência de aprendizagem. Então, me lembra, assim, de várias reuniões de alinhamento interno com o time. Esse time, apesar dele ter todas essas especificidades que a Carla falou, ou seja, pessoas com alto domínio de conteúdo, com capacidade de escrever esse conteúdo, que também uma coisa é o que eu sei, né? Outra coisa é o que eu coloco para fora. E letramento digital, conhecimento em tecnologia educacional, a gente precisava que esses educadores saíssem do seu papel de transmissores de conteúdo para um educador que, a partir daquele momento, ia criar uma experiência personalizada de aprendizagem. E eu me lembro do cuidado, Carla, até com os termos e os nomes. Eu ia falar isso, por exemplo, foi um grande aprendizado pra gente, né? A gente começou assim, procure na sua cozinha. Na sua casa. Na sua casa. Aí uma professora alertou, mas eu tenho alunos que não têm casa, que vivem em tendas. Eu tenho alunos ciganos. Eu tenho alunos que vivem em instituições que estão ali acolhendo essas crianças porque elas estão numa situação de vulnerabilidade. Então, não é a casa delas. Então, a gente mudou toda... Então, até eu lembro, falar da janela. Parede, janela, essa coisa assim, olhe pela sua janela. Não é pela sua janela. Aí a gente tinha que trazer essa linguagem mais, assim, mais sensível, não, sensível, que era olhe universal. Pela sua janela, olhe para fora. Olhe para fora. Então, olhe por um buraquinho, enfim. Tinha muito também na educação infantil, nas iniciais, Carla, chama seu pai e a sua mãe para te ajudar. Às vezes não tem pai, não tem mãe. E a gente sabe que existem crianças que são acolhidas pelos avós, pelos tios, às vezes por um irmão, às vezes está numa instituição de acolhimento. Então, a gente foi tendo que trabalhar também. A gente aprendeu muito com essa parte, linguajar, pessoa com deficiência. Inclusive, aprendemos a lidar com esse termo.
Isso é desenho universal. É como que uma pessoa com deficiência vai ser retratada nesse material, entendeu? Porque tinha que ter retrato que o material, no Brasil inteiro, né? E que o material funcionasse para todos, né? Verdade. Eu acho que também era uma grande... um grande desejo da gente, né? Que esse programa do Simplifica, que a gente produzisse material que fosse relevante, que fosse divertido, que fosse leve, mas que, ao mesmo tempo, a leveza não significa que a gente não deixe de dar profundidade ao conteúdo, né? E aí a gente fez uma opção... o que a gente fez, então, neste programa, né? A gente fez uma arquitetura pedagógica inicial que foi aprovada, né? Pensando nesses momentos da criança e também, crianças e jovens, né? E entendendo também que a gente não queria jogar conteúdo o dia inteiro. A gente incluiu uma coisa super legal que foram as atividades de bem-estar, e socioemocional, né? Tanto a parte física, então, assim, tanto a parte de motricidade, de trabalhar a coisa de se sentir bem e tal, com professores especializados em educação física, e uma outra parte de socioemocional bem forte durante todo o programa, e não era algo à parte, era algo que fazia parte do programa, né? Não é tratar o socioemocional como agora vamos ter aula de socioemocional e depois... Não, vamos trabalhar isso dentro do programa como um todo, né? Todos os dias tinha uma proposta. E o conteúdo a gente decidiu trabalhar também nessa construção com as ODSs. Então, cada semana, foram 8 semanas, são 17 ODSs, a gente trabalhava 2, 3 ODSs aí para pegar todas as 17 ODSs e competências e habilidades da BNCC. Então, foi um trabalho, vocês imaginam, e um currículo, Carla, que a Nova Escola fez um levantamento, isso é muito importante. A Nova Escola fez um levantamento de um currículo mínimo nacional, gente. Foi um super trabalho também, eram planilhas e planilhas, né? Olha aí as planilhas, porque a gente não tem um currículo único no país e nem tem que ter, né? O nosso currículo é diverso, de acordo com a diversidade que a gente tem na nossa localidade, no ambiente que você vive. Mas a Nova Escola fez um currículo mínimo e eu me lembro que a gente ia trabalhar com uma carga horária de no máximo 2h30 do dia, porque não havia em nenhum momento a intenção de tirar o trabalho dos professores. Então, era algo ali para apoiar os educadores, mas o período da manhã, normalmente de uma criança, é de 4 horas. A gente ia cumprir metade dessa carga horária para que a outra metade pudesse ser cumprida ou com uma atividade síncrona ou com uma entrega de material, que na época foi feito muito e ainda é feito muita entrega de material para o aluno, mas de uma forma que os alunos não ficassem sem aula. E foi isso, gente, que moveu 40 educadores trabalhando em torno de 15 horas por dia, às vezes até mais, de domingo a domingo, e nós conseguimos em 3 semanas... Em abril a gente começou a disponibilizar. Em abril de 2020 a gente começou a disponibilizar o material. A gente criou em 3 semanas e começou a disponibilizar 30 de abril. A gente está, na verdade, aí completando 1 ano. Esse material continua sendo utilizado. Ele e o mais lindo do material é assim, ele é totalmente aberto, gratuito, com licença para você, educador, utilizar. Usar, né? remixar, alterar, fazer o que quiser. E aí, Samara, eu acho que o interessante também, uma coisa porque a gente meio que criou uns mantras, né, do que deveria ser esse programa. E um dos mantras que a gente tinha muito forte era que o material ia ser direto para o professor trabalhar com o aluno, né, essa experiência de aprendizagem, que não era uma aula tradicional, como a gente conhece. E que, na verdade, esse material servisse de desenvolvimento profissional do professor. Quer dizer, quando ele começasse a utilizar o material, ele também começasse a ter umas sacadas de como a gente construiu ali, como a gente fez o desenho instrucional daquele material, de cada partezinha do todo, né? Quer dizer, pensando aí nas ODSs e tudo mais. E aí a gente criou guias dos educadores, das famílias, dos alunos, das escolas, dos gestores. Olha o tripé, né? Porque na hora a gente pensou assim, todo mundo que está envolvido com a educação vai precisar de orientação. Não é só a escola. Então, tinha o guia
do gestor, de como é que ele se organizava ali, uma estrutura básica, né? O contingência fundamento mesmo. pedagógico. Fundamento pedagógico. Aí tem o guia do educador, para ele ter a robustez de usar o material e também adaptar esse material. O guia do estudante, que era o usuário, e um guia para a família, como é que a família acompanharia. Porque a gente sabia que esse material, ele poderia, algumas instituições poderiam aderir, outras não. Então, se a família quisesse, se apropriar do material e trabalhar as experiências pedagógicas com os filhos em casa, até as instituições educacionais se organizarem, ela poderia trabalhar. Então, eu vi muito isso acontecer, Carla. Por exemplo, a escola não aderiu, ali desenvolveu a sua estrutura interna, mas os pais precisavam de atividades para as crianças fazerem à tarde em casa. Então, muitas famílias pegaram o material, aí pegaram a parte do bem-estar, do socioemocional e só uma de conteúdo para no período da tarde ter atividade para criança que estava ficando ali, né, pessoal, principalmente naquele início, presa mesmo dentro de casa. E foi incrível, né, Samara, porque foi muito emocionante, porque aí as secretarias de educação começaram a implementar o programa como opção aí para 2 meses de conteúdo, porque não existia material para ensino remoto, específico para ensino remoto, da forma como foi construído, pensando nesse ambiente, pensando na linguagem, pensando, enfim, no contexto regional, local, então, que atendesse a essas demandas, né? Então, foi realmente muito especial. Hoje a gente aí tem milhares de pessoas que estão cadastradas lá, que estão utilizando, os professores e tal. Continuam, né? A gente recebe muito pedido ainda de cadastro. E tem um bônus agora. Ele esqueceu. Super bom. Não, e eu que bati tanto pra gente. Super bônus. Nós criamos, nessa época, 8 semanas de conteúdo, do 1º ao 9º ano. Tem esse material disponível lá, de todas as matérias. Língua estrangeira, que só tem inglês, tá, pessoal? Não tem espanhol, então não foi mapeado na época, mas você pode pegar a de língua inglesa e adaptar para a língua espanhola, que a gente sabe que vários locais no Brasil, a segunda língua lá é a língua espanhola, mas a gente fez uma parceria com a Casa Thomas Jefferson. É verdade. Que é, né, uma binacional aqui em Brasília, e elas criaram uma trilha que é a Semana 9, Carla. Que é um desafio do mundo pós-pandêmico. Então, esse material está disponível e ele é maravilhoso para você trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, porque ele tem todo uma construção que é de um professor americano chamado John Spencer, que liberou o material para ser traduzido e adaptado. Então, a equipe do Thomas Maker fez essa adaptação e a gente fez essa parceria e disponibilizou a semana 9, né? Porque a gente chama 8 semanas. E dá para todas as idades, fica uma construção linda, desde os pequenos até os mais velhos. É um material, pessoal, que está disponível para uso digital, mas ele também está disponível para impressão, tá? Inclusive, a gente tem comentado isso aqui. Todo o material do Simplifica, ele está disponível digital, síncrono, tá? Que você pode ir lá apresentar na hora. Assíncrono, então, dá para baixar o PDF e disponibilizar ele por meio de mensagem, WhatsApp. E também tem a possibilidade de imprimir esse material e entregar para os estudantes. E a trilha do John Spencer, ela também foi desenhada para o síncrono, para mandar em PDF e para você imprimir. E tá um design lindo, assim, a gente teve maior cuidado, tá lindo. E aí, um outro bônus é que a gente pegou toda a parte que a gente trabalhou, que a gente falou do socioemocional, tinha tanta coisa interessante, ficou tão legal, que a gente transformou isso como um e-book só de socioemocional, com várias ideias. Com socioemocional. É um kit só de estratégias para você trabalhar a parte socioemocional com as crianças e os jovens. E tá simplesmente, incrível, assim, é um material realmente incrível. Tá aberto, disponível, gratuito, é só ir lá, se cadastrar e baixar. O link para acessar é amplifica.me/simplifica. Olha, super sincronizado. Mas olha só, Samara, a gente vai estar quase acabando aqui, mas antes da gente acabar, eu queria só perguntar para você sobre os grandes aprendizados deste programa Simplifica. Nossa, já falei tantos que agora vou ter até que organizar aqui. Mas eu acho que o primeiro é o seguinte, que o mundo é muito maior
do que a nossa bolha. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado. Assim, às vezes a gente tem uma visão muito focada naquilo que a gente está vivendo, na nossa experiência cotidiana. Então, eu aprendi muito com os educadores de que o mundo é muito maior do que eu imagino e que as necessidades educacionais elas são muito maiores do que eu imagino. Então, de cara. E o segundo, Carla, foi fazer gestão de pessoas de um grupo tão grande. Eu fui coordenadora há muitos anos, coordenadora de área, mas assim, eu nunca coordenei um time tão grande assim de trabalho no online, principalmente. Então, o desafio ali da rotina, dos encontros e da diversidade de opiniões, porque você não cria um material desse sem diversidade de opiniões. Então, a gente, por muitas vezes, precisou se reunir, realinhar, reestruturar para poder conseguir entregar o nosso melhor. Né? Então, eu acho que esses dois aprendizados eles foram muito grandes, assim como pessoa, né? Pessoa e profissional. Eu acho que, assim, em termos de aprendizado, primeiro, coisas que a gente já sabia, mas que foram reforçadas, a quantidade de professores nesse país que realmente tem uma paixão, a coisa da missão e que nós vamos fazer e vai dar certo. Eu tô toda arrepiada aqui, ó. Fica arrepiada. Isso foi para mim uma grande lição e um grande lembrete de que sim, os educadores desse país estão super prontos, estão dispostos, eles estão com a mão levantada, é só chamar que eles vêm. Né? Então, esse foi uma grande coisa. Eu acho que para a gente aqui no Amplifica, para mim também pessoalmente, a gente já tinha um repertório grande de desenho instrucional. A gente já trabalhou em vários projetos, eu também antes até do Amplifica, mas com o Amplifica muitos. E esse foi um desenho instrucional totalmente customizado, né? Então, foi pensado para este programa. E isso fez com que a gente desenvolvesse mais o nosso repertório nessa área pedagógica, fosse atrás, aprofundasse e tudo mais. E, além disso, nos deu esse repertório que se transformou em outros projetos, que aí logo depois a gente fez um outro enorme, também com a mesma pegada de digital, de remoto. Eu me lembro que a Carla falava assim, parece que a gente estudou a vida inteira para esse momento que a gente está vivendo. Mesmo, é verdade. Porque quando chegou a proposta, que ela já tinha falado... Porque você tem que estar preparado para isso, né? É aquela história de estar pronto para subir no trem quando ele está passando, né? Porque ela falou assim, cara... Tudo que eu estudei, assim, e eu imagino a Carla, mais do que eu, há mais tempo, inclusive, quantos cursos ela já fez e que ela foi questionada, tipo assim, pra que isso? E a gente que mexe com inovação, com tecnologia, era uma coisa que a gente ouvia muito, vocês estão floreando demais, a educação nunca vai ser assim. Então, pra gente, foi uma coisa meio de, até uma catarse assim mesmo, falava, caraca, tudo que a gente achava... É claro que a gente nunca imaginou que ia ser uma pandemia, tá? A gente nunca. A gente sabia que a educação ia passar por uma... E o vento apontava, a gente já fez um Ampliflix aqui sobre isso, que as coisas apontavam que a educação ia ser muito tecnológica, né? Não totalmente, porque ela não pode ser totalmente tecnológica. E aí, naquele momento, quando falou assim, tem que criar, parecia que a gente falava assim, caraca, chegou minha vez. É verdade. Eu vou poder criar uma experiência de aprendizagem, um conteúdo de qualidade para todos os alunos desse país, que é essa paixão do professor que você está falando. Que é a grande paixão que a gente tem pela educação e que a gente viu depois milhares de educadores. Gente, a educação nesse país não parou um dia. E o Simplifica, eu acho que é a maior prova disso, Carla. Um dia, sabe, gente, não parou. Assim, eu tenho vários aprendizados, mas eu queria falar de um específico, que é assim, o fato de que depois que você constrói um material didático, um programa como esse, ele deixa de ser seu. E a gente tem que lidar com esse desapego. Ele deixa de ser seu porque quando ele entra no contexto, né, escolar, quando os professores pegam com as mãos deles, com a criatividade deles, e os alunos também, eles reconstroem e eles remixam de um jeito que a gente nunca imaginou. Então, é super legal depois, se você se interessou pelo programa e quer saber mais, no nosso Instagram... Tem lá os highlights do Instagram, né? As bolinhas que ficam lá. Tem lá Simplifica 1 e Simplifica 2. Cara, a gente chorava quase todos os dias com
o que as crianças e as escolas mandavam pra gente. Do que as crianças do que eles estavam fazendo com o material. E aí ganha também vida. Só reforçou uma coisa que eu falo há anos, que também depois você aprendeu, que foi a coisa do design. Muitas vezes a gente escutou que o fato de o material ter sido pensado com tanto carinho, com design do jeito que foi feito, fazia com que as crianças e os jovens quisessem dar o melhor deles, porque eles entendiam que aquilo foi feito especialmente para eles, os professores com carinho, também, né? Exatamente. Cara, eu podia passar horas aqui falando do programa, eu acho que vale, inclusive, outras, ainda mais que a gente está celebrando, porque é um programa de super sucesso. Para mim, o maior sucesso é ter visto isso ser implementado nas escolas de uma forma consistente. Rápida. Emergencial. Ali, a gente sabe que essas crianças... E a gente falava muito isso com os professores que estavam escrevendo, né, Carla? Tipo assim, gente, a gente tem que conseguir produzir, porque as crianças estão sem aula. As crianças estão sem aula. E eles vão, vai dar. E em 3 semanas a gente conseguiu. E, Carla, eu acho assim que o Amplifica, depois desse... Antes, a gente já era muito empolgada com o impacto da tecnologia na educação, mas o Simplifica, ele é um marco pra gente naquilo que a gente sempre acreditou, que é compartilhar o que a gente sabe de forma gratuita, acessível. Não foi de graça, tá, gente? Gratuito. É diferente que ser de graça. Não, eu acho que isso tem que ficar bem claro. Trabalho intelectual, o aporte financeiro ou seja, Lehman mas olha que legal isso. Futures. Quando o mundo virou de cabeça para baixo, pessoas se uniram, se organizaram, financiaram e a gente conseguiu ter o material disponível para todo mundo. Maravilhoso, e que está aí para você. Está disponível. É por isso que a gente está comemorando um ano, super feliz. E eu quero saber se você usou o Simplifica, se você já ouviu falar, o que você acha? Deixa aqui nos comentários pra gente. E um brinde aqui nessa Maró. Saúde. Um ano que venham aqui. mais Que venham mais. Até a próxima. Beijão, até a próxima.